vontade para apresentar como você quiser. Deixa eu só ver aqui. Minha gente, é uma honra muito grande a gente estar aqui com Moacir Araújo, que é oceanógrafo, né? Que ela é oceanografista e é professor da universidade e atualmente vice-reitor da universidade, né? Mas eu vou, se eu conseguir, aqui, está aqui, pronto. Moacir Araújo é vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele iniciou a formação ele tem a formação em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, e tem doutorado em Physique et Chimie de l'Environnement pelo Institut National Polytechnique de Toulouse, France. Atualmente é professor. Eu não sei se isso está certo, Moacir, mas eu vou dizer que é professor do Departamento de Oceanografia. Está ótimo. Eu não sei se você é associado ou se você já é titular, não sei. Aí, titular, pronto, Estou atrasado aqui, se eu tiver nada, você corrija, viu? Professor do Departamento de Oceanografia, pesquisador do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental, CERMA, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas e Globais e Rede Clima. E, sobretudo, é um querido amigo. Pronto. Eu também acho. Eu vou deixar com você, então você fique à vontade, viu? Você tem mais ou menos 1 hora e depois eu abro para discussão. Com 15 minutos antes eu abro a fila para o pessoal poder fazer as perguntas. Já tem mais de 20 pessoas, acho que a gente já pode começar. Joia. Tá bom, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou procurar aqui. Qualquer coisa, nós temos aqui Eduardo Padrão, viu? Para regular essas questões de internet e tal. Padrão é um danado, viu? Olha ele aí, ó. Mas, Moacir, o Padrão é muito feio, aí ele não aparece, não quero ficar aparecendo, não, ele só bota o retrato dele. A gente não para, viu? O tempo todo trabalhando. Está nas nuvens, né? Deixa eu procurar aqui para ver como é que eu faço para poder compartilhar aqui minha tela. Procurando aqui, viu? Vocês estão vendo a minha apresentação, não? Ainda não estou vendo, não. Ainda não? Então, peraí. Tem o WhatsApp aberto. Tem o WhatsApp aberto. Vou fechar aqui. E agora? Não? Tu tá com mais de um monitor, é isso? Não, eu estou com um só. Olha aqui na apresentação. É o nosso reitor que está aqui. Deixa eu sair daqui, peraí. Vou ver se eu pego agora. Eu acho que você compartilhou a janela WhatsApp. Deixa eu ver se agora vocês veem. Agora, Deu para ver agora ou não? sim. Já dá para ver. Agora é nova apresentação. Vou te mandar a apresentação agora. Pronto? Tá aberto tudo? Tu pode botar em modo apresentação para ver se... Já está em modo de apresentação aqui.
Mas ele abriu uma outra tela? Abriu outra tela. Abriu a mesma tela. Alguém conhece o Matuca Cornélio? Não. Raul? Oi? Matuca Cornélio, você conhece? Conheço sim. Eita, é da África ele, viu? Então vou permitir ele entrar. É um professor da África, um professor africano, lá de Moçambique. Que bom! Ele está me ouvindo? Tá. Mucaca, é um prazer muito grande você estar aqui na apresentação do nosso vice-reitor, viu? Ah, que honra! É uma honra muito grande. Boa noite. Aqui é boa tarde, viu, Mucaca? Certo, certo. Boa tarde e boa noite. Muito obrigado. Fique à vontade, viu? Obrigado. Pois é, quando coloca aqui para apresentar a tela toda, ela não aparece. É Para no vocês, né? Para vocês, né? Para mim aparece. Padrão, Vocês estão vendo a tela toda ou não? Não. Não, na hora que o senhor foi compartilhar, o senhor compartilhou, escolheu uma janela, Janela. Escolhi a janela. aí o senhor para o compartilhamento, compartilha de novo e dessa vez escolhe a versão tela inteira. sem tempo, viu? Tranquilo. Tela cheia, né? Isso. Isso. Agora. Pronto. Aí agora Agora sim. Eu vou gravar a apresentação, certo? Pode, sim, claro. Bom, minha gente, boa tarde, né? Agora já na conversa da gente, eu quero inicialmente agradecer, eu sou Raul, eu sou Padrão, o convite, Padrão, de estar aqui com vocês falando um pouco sobre os desafios das mudanças do clima, né? Na verdade, o título original era associado à ecologia, mas eu resolvi trazer essa questão do clima porque a gente está, de fato, passando por uma espécie de tipping point, né, com relação às consequências das mudanças climáticas, e é bom também ver o que é que a gente pode fazer a partir disso. Eu sou um otimista nato, viu, minha gente? Então, eu fico o tempo todinho achando oportunidade, mesmo onde aparentemente não existe, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, eu acho que em 50 minutos eu consigo passar a ideia, né, do que eu gostaria de transmitir, e depois aí a gente pode bater um papo, né, enfim, né, totalmente aberto a conversas e esclarecimentos adicionais, tá? Bom, eu tenho duas agendas para apresentar para vocês. A primeira é uma visão global que está associada a esse sumário, esse SPM que a gente fala, né? Um sumário para tomadores, para os elaboradores de políticas, né? De políticas públicas, que na verdade é uma síntese, né? Dos relatórios do PCC, em particular do relatório de avaliação número 6, né? É o sexto relatório do IPCC, que foi lançado no ano passado, e eu queria trazer alguns elementos que vieram adicionais com relação à mudança do clima, e também que trouxeram novidades que até então a gente tinha certa dificuldade. Tudo que é pensado no âmbito do IPCC, eu participo assim, relativamente de formativa, tudo tem níveis de precisão ou de certeza, e de incerteza, ou níveis de incerteza, né? Então, esse relatório trouxe algumas constatações que tinham níveis de incerteza mais elevados e que agora diminuíram bastante. E outra é a visão nacional, em particular do que está sendo desenvolvido, né? O Raul já falou, eu coordeno uma rede chamada Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, e aí a gente vai falar um pouquinho como é que a gente está enxergando essa ação brasileira, né, ou inação brasileira com relação a esse tema, tá? Bom, com relação, primeiro, à visão global, 3 pontos que eu vou percorrer muito rápido.
Primeiro, aonde estamos e para onde nos dirigimos, né? Ou seja, aonde estamos, qual é o nosso status atual. São os três principais tópicos do relatório de síntese, tá? Que vocês estão vendo aí. O segundo é o futuro do clima, as mudanças, riscos, né? Então, ou seja, qual é o nosso futuro? O terceiro, quais seriam as respostas em curto prazo, né? E aí eu foco um pouquinho no Brasil, e aí eu vou até ser um pouco mais audacioso, vou focar um pouquinho no Nordeste do Brasil, né? Porque estamos todos aqui inseridos nessa região maravilhosa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do Nordeste. Bom, deixa eu passar aqui, peraí. Bom, aonde estamos, né, e para onde nos dirigimos? Esse quadrinho aí, apesar de estar cheio, carregado de coisas, né, na verdade traz os níveis de certeza dos impactos associados às mudanças do clima, tá certo? E esses níveis de certeza são expressos a partir desses pontinhos que vocês veem embaixo de cada uma dessas características, né, de disponibilidade de água e de alimento, produção de alimentos, saúde, etc. Então, o que o sexto relatório trouxe foi, de fato, uma certeza absoluta, praticamente, né, que nós estamos alterando profundamente a questão da nutrição, né, e nós estamos também alterando profundamente a questão da saúde mental das populações, né? O problema da migração, né, é outro problema seríssimo. Quando a gente fala em saúde, né, eu estou falando um pouquinho de saúde, que a gente está aqui na nossa disciplina, né? Mas quando você fala em cidade, né, assentamentos, infraestrutura, não existe mais nenhuma dúvida, né, sobre a questão dos alagamentos, né, a questão toda da perda de infraestrutura. Não existe mais nenhuma dúvida que isso é, sim, originário das mudanças climáticas, né? Então, todos os estudos de atribuição apontam para isso e a gente vai ter que saber como é que a gente se vira a partir de agora, tá? Então, ainda no aspecto de onde estamos para onde nos dirigimos, eu queria mostrar para vocês essa outra figurinha também, que é muito interessante, né, que traz ao nível de confiabilidade dos impactos também associados, né, às condições físicas do clima e que tem atribuição relacionada à influência antrópica, tá? Então, a gente tem, de fato, uma série de comprometimentos, tá certo? Advindos das mudanças de clima. E vou pegar dois exemplos que são associados, por exemplo, àquilo que eu faço, que é a redução das geleiras, tá certo? O aumento do nível do mar, o aumento, a redução, na verdade, do pH, né, da água do mar, né? É um processo que a gente chama de acidificação oceânica, né? E aumento da temperatura e de eventos extremos, tá? Então, essa acidificação oceânica, por exemplo, leva ao que a gente tem observado junto com o aumento de temperatura, é um branqueamento dos corais. Não sei se vocês têm acompanhado aí, nós, pela primeira vez na história recente da humanidade, nós estamos tendo praticamente 80% de todos os recifes de corais do mundo sofrendo processo de branqueamento. Tá certo? Então, do Pacífico até o Atlântico, tudo está sendo muito atingido por essas mudanças. Essa outra figurinha também eu acho super interessante, que ela localiza, né, eu acho que é uma das figurinhas mais interessantes, ela localiza as gerações em função do aquecimento global, né? Então, por exemplo, eu nasci lá, sei lá, em 63, então estou por aqui, né? E eu vou pegar um determinado aquecimento, né, com todos os seus impactos até a minha vida útil. E o mesmo acontece, por exemplo, com a minha neta, que nasceu agora, lá em Bolonha, Nicole. Então, ela vai, de fato, chegar perto de 2100 e ela vai ter um outro nível, né, de problemas associados com as mudanças do clima. Então, isso coloca a gente, né,
numa linha do tempo de complexidades e de complicações. Mas se a gente fosse fazer uma síntese, eu diria que as tendências atuais são totalmente incompatíveis com a perspectiva de um planeta sustentável e minimamente equitativo. Depois de mais de um século de queima de combustíveis fósseis, né, e do uso não sustentável do solo, nós temos um aquecimento médio do planeta de cerca de 1,1 graus Celsius nos continentes, né, e 0,9 nos oceanos, resultando no aumento de frequência e intensidade de ocorrência de eventos extremos, com impacto significativo nas pessoas e na natureza. Esse exemplo que eu peguei aí, né, foi lá atrás e era justamente um ciclone tropical, extratropical, atingindo Porto Alegre, pessoal, né? Isso foi em 2023, né? E aí, enfim, menos de um ano, nós estamos vivendo o que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre. Um dos resultados mais surpreendentes desse sexto relatório foi a constatação de que cerca de 15 vezes mais pessoas morrem de eventos extremos nos países onde existe uma alta vulnerabilidade quando comparado aos países onde tem um nível de infraestrutura mais organizado. E o que nós não podemos esquecer jamais é que o Brasil é um dos países mais vulneráveis do planeta com relação a mudanças climáticas e eventos extremos. A gente tem sempre aquela ideia, né, da nossa capacidade de buffer, se a gente pode chamar assim, com relação à absorção, né, dos eventos, mas é justamente o contrário. Como nós temos uma população muito vulnerável, né, nossas cidades estão absolutamente à mercê dessa vulnerabilidade, nossas populações, sobretudo, né? Mas, enfim, tá? Qual o nosso futuro? Na verdade, a comparação sempre se dá com relação ao período pré-industrial, né? Então, a gente fala, o mundo está aquecendo tantos graus Celsius a partir de uma comparação com a época pré-industrial. Então, assim, você tem cenários que vão desde 1,5 graus Celsius, né, a 2, a 3, a 4 graus Celsius, e você tem, de fato, comportamentos que são derivados a partir de uma modelagem matemática de alta resolução, são os conjuntos de modelo de como vai ficar a situação no futuro. Tá? E, às vezes, a gente pode até pensar, puxa vida, 1,1 grau não é muito pouco, né? 0,9 graus nós estamos agora, é muito pouco. Não é. É absolutamente importante e significativo, porque a não linearidade do sistema geofísico leva com que você tenha uma mudança significativa nos padrões de circulação do oceano e da atmosfera e, portanto, na ocorrência de toda a variabilidade climática do planeta. Né? Então, nós estamos lutando agora, essa que é a verdade, a gente discutiu muito em Dubai no ano passado, final do ano passado, nós estamos lutando agora para que nós consigamos ficar entre 3 e 3,5 graus Celsius, né, até o final do século. Tá? E isso já extrapolando uma situação que seria minimamente desejável, que seria de 1,5 graus, né, até o final do século. Bom, os impactos disso, né, para 1,5, para 2, tanto no risco de espécies, né, enfim, né, no risco de vidas humanas, impactos na agricultura, na pesca, etc., são enormes. Né, e a partir do momento que você aquece mais, fica mais difícil você reverter. A cada grau de aquecimento, você aumenta não linearmente o nível de dificuldade, de complexidade para você ter um mundo minimamente habitável, eu diria, no futuro. Tá? E outra característica interessante é você perceber que os trópicos, né? Olha só aqui, os trópicos, né? Em todas as análises, os trópicos, de fato, aparecem, né? A região tropical aparece como uma região de maior impacto às mudanças climáticas, tá certo? Então, nós estamos numa situação mais complicada. E, para sintetizar isso também, a gente pode falar que os avanços científicos, né, resultaram na melhor compreensão do que será o nosso futuro, dependendo das escolhas que fizermos hoje. Aquilo que eu falei, cada incremento de aquecimento, você aumenta enormemente os riscos e impactos, né, e perdas, lógico, e danos, né?
as perdas e danos farão e já fazem parte do nosso futuro presente, né? Não precisa nem falar, né, do que está acontecendo. Nós tivemos essa seca enorme na Amazônia toda do ano passado, coisas que nunca tínhamos visto, né? Com essa intensidade. As secas são naturais daquele ecossistema, mas com essa intensidade nunca tínhamos visto, né? E agora essas inundações. Até depois, se sobrar um tempinho, eu explicar um pouquinho o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, para que a gente possa entender o porquê disso e qual a relação disso com a mudança climática. Mas, enfim, né, as opções que temos para nos adaptar estão se tornando cada dia mais limitadas e menos eficazes, né, cada vez que a gente aquece mais. As emissões líquidas estão diminuindo, tem que ser reduzidas a quase metade em 2030. Mas isso, caso atingido, não será suficiente. Ou seja, o ideal, né, o Acordo de Paris, que foi assinado lá em Paris, é que nós deveríamos manter o aquecimento do planeta até 1,5 graus Celsius, tá? Mas, para isso, a gente precisaria atingir o net zero, né, o famoso balanço zero de carbono em 2050, e nós estamos muito longe disso. É por isso que as previsões nos levam àquilo que eu falei, né, de 3,2 graus Celsius no final do século. Tá? Bom, então, quais podem ser as soluções? A gente vai ver isso que eu estou querendo chamar a atenção. No gráfico da esquerda, você tem, né, o que seria a evolução prevista até 2100, considerando aquelas contribuições nacionalmente determinadas. Tá? E nas curvas de baixo, de verde e de azul, estão aquelas situações, né, até 2100, se nós limitássemos a 1,5 grau e a 2 graus Celsius. Né? As contribuições nacionalmente determinadas são as famosas NDCs, né, que vieram com o Acordo de Paris. Ou seja, o Brasil diz, eu tenho uma proposta de limitar tanto de emissão de gás de efeito estufa, a Inglaterra diz a mesma coisa, os Estados Unidos diz, a China diz, etc. Se todas as políticas anunciadas forem implementadas, nós estamos mal da vida, né? Nós estamos nessa curva aí laranjada, né, mais vermelha em cima, que são as políticas implementadas, ou seja, o que se propõe os governos está muito aquém daquilo que é necessário para que a gente possa garantir, pelo menos, algo em torno de 2 graus Celsius no final do século, tá? Que já é uma grande conquista. Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que eu estou coordenando já há alguns anos, né? A Rede Clima foi criada em novembro de 2007, tá? Lá atrás. O então ministro Sérgio Rezende, né, e o Carlos Nobre estavam lá no MCT, né, foi criada no âmbito do MCT, mas ela é interministerial. Então, tem a missão de incrementar e de gerar conhecimento que possa subsidiar o país no enfrentamento, né, das consequências da mudança do clima e na mitigação, né, na própria mitigação. Tá? Muitos objetivos: gerar e disseminar conhecimento, produzir dados, informações, preparar estudos de impacto, estudar alternativas, investigar os efeitos, né, monitorar os alertas de desastre, né, naturais, mas esse termo já está perdendo o sentido. Nós não estamos mais falando de desastre natural, tá certo? O que nós observamos no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou mesmo na Amazônia no ano passado, não é mais um desastre natural, tá? Isso já é um desastre humano, efetivamente antrópico, tá? Bom, enfim, elaborar e monitorar políticas públicas. Na verdade, nós temos uma relação muito forte com o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas não apenas, mas com o Ministério do Meio Ambiente também, né? E agora, mais do que nunca, com todos os ministérios, porque a pauta climática ela entrou de uma forma transversal em todos os ministérios, né? Então, nós subsidiamos, na verdade, o Estado brasileiro, não é o governo, nós subsidiamos o Estado brasileiro nessa temática, inclusive com participação nas negociações internacionais, né? De vez em quando eu tenho que ir lá junto com
com o pessoal do Itamaraty e tal, e eu fico no backstage apenas subsidiando toda a comitiva com relação à parte científica. Essa é a estrutura da Rede Clima, sou eu e o Jean Ometo, um colega do INPE, Jean é o vice-coordenador. Nós temos 17 redes temáticas: agricultura, biodiversidade, ecossistemas, cidades e urbanização, desastres, ainda está com natural, desenvolvimento regional, modelagem climática, oceano, política pública, que nós trouxemos, serviços ecossistêmicos, recursos hídricos, economia, saúde, muito importante, enfim. Temos todas essas redes, elas estão espalhadas, né, mais ou menos com essa estrutura aí que vocês estão observando. Nós somos mais de 50 instituições, né, e mais umas 30 internacionais, ou seja, uns 80 instituições, e essas sub-redes, né, são espalhadas geograficamente, né, por esse mapa aí que vocês estão olhando. Tem alguns números para falar um pouco da Rede Clima, de 2009 a 2022, um pouco mais de 1.000 artigos internacionais em periódicos, né, de qualidade, tá? 500 e pouco nacionais, 250 livros, os 330, nós já extrapolamos isso, é uma série grande de livros agora que lançamos, de capítulos de livros também, enfim, né? Esses são os números da Rede Clima, tá? E aí é o nosso site, né? Está pendurado no CEMADEM, né? Aquele Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, tá? E a gente mantém isso atualizado. Bom, deixa eu passar para vocês, então, o que seria uma visão nacional. Essa é a evolução dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera pelo Brasil. Tá? Então, você tem uma distribuição que, apesar dela oscilar um pouco do ponto de vista do quantitativo, você tem uma distribuição que não foge muito a isso que está do lado direito aí, ou seja, esse verdinho aí representa 46%, agropecuária 27% e a energia 18%. Esse verdinho na verdade, a mudança da terra e de floresta. É o desmatamento, pessoal. É isso. Né? Na verdade, a grande fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil não é energia, como é o caso da grande maioria dos países, sobretudo desenvolvidos, tá certo? Não é agropecuária, é desmatamento. E é por isso que existe toda essa discussão em cima da redução do desmatamento no Brasil. Tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um para dar uma visão nacional, tá bom? Então, isso é a evolução do desmatamento, né, dividido aí numa época antes de Temer e depois de Temer. Né? Então, essa linha vermelha mostra claramente a redução que nós conseguimos no desmatamento e a linha verde mostra os autos de infração. Né? Então, na verdade, nós tivemos uma situação muito confortável até o terminar o governo de Dilma. Quando começou o governo de Temer e Bolsonaro, infelizmente, foi a degradação acelerando. O que a gente viu, portanto, e hoje ainda é isso, o Brasil é o quinto a sexto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. A colocação, né, a classificação depende muito se a gente pega a União Europeia como um ente único, ou se a gente pega os países da União Europeia. E, em 2020, a gente conseguiu, o Brasil conseguiu um feito raríssimo, né? Que não se observa em lugar nenhum do mundo. Mas nosso país tem isso, né? Tem umas coisas aqui que não se observam em nenhum lugar do mundo, para o bem e para o mal, né? No mundo, nós observamos uma redução de 7% de emissão. No Brasil, um aumento de 4,5%, com a redução do PIB de 4,1%. E 75% a mais de desmatamento do que a década anterior, ou seja, nós estávamos emitindo mais sem gerar. Né? Normalmente, sempre você emite mais, você gera mais riqueza, mas no Brasil foi diferente. No período de Lula e Dilma, nós conseguimos reduzir 83% do desmatamento da Amazônia. Né? E agora, depois que o presidente Lula assumiu, né, nós já conseguimos reduzir em cerca de 48% o desmatamento na Amazônia. Né? Então, isso é um fato a se comemorar.
Bom, enfim, né, essa é absolutamente uma prioridade do governo, e tem razão de ser, porque tudo está associado à questão do desmatamento, né, não só da Amazônia, de todos os biomas, né, e a discussão essa semana foi muito intensa, está sendo muito intensa a partir do Rio Grande do Sul, né, sobre a possibilidade de você, de fato, colocar o guiso no gato, né, certo, né? Ou seja, nada de politizar, não queremos politizar, mas é preciso saber que se você votar em negacionista, o resultado vai ser esse, né? Vai ser cada vez uma dificuldade maior da gente reduzir o desmatamento. Indo para a agropecuária, 27% é muita coisa de gases de efeito estufa, né? O total desses três são mais de 90%, né? Então, aí nós vimos a questão do desmatamento e agora da agropecuária. Então, a agropecuária no Brasil é uma daquelas coisas que a gente fica se perguntando, né? Porque, de fato, nós temos o agronegócio, um dos agronegócios, né, da área, né, mais poderosos do planeta. Não tem a menor dúvida, né? O agronegócio brasileiro é impressionante, né? É responsável por boa parte do PIB, né? Mas o que às vezes a gente não comenta é que nós temos também um programa, né, de financiamento do agronegócio, que é o maior do planeta. Tá? Esses são os números de 2022, 2023, e não muda muito para 23, 24, tá, minha gente? E o Plano Safra, que é justamente esse financiamento do agronegócio, ele investe 340,8 bilhões de reais, tá certo, de subsídios a baixo preço, a baixo valor, dinheiro muito barato para os grandes proprietários de terra que produzem para exportação. Não é o pessoal que alimenta, não. A população brasileira é alimentada pela agricultura familiar, né? Eu acho que vocês sabem disso, né? O agronegócio não alimenta absolutamente brasileiro nenhum, tá? De fato, é agricultura familiar. Mas o agronegócio é, sobretudo, voltado para a exportação, e isso faz com que a gente coloque 340,8 bilhões de reais todo ano em subsídio para o agronegócio. Só para dar um valor relativo para vocês, as 69 universidades federais públicas, a gente está brigando agora, no bom sentido, né, com o MEC e com o governo federal, elas recebem de custeio cerca de 5 bilhões e meio de reais, né, para vocês terem a dimensão do que é o Plano Safra brasileiro, né? E o programa ABC, que é um programa de agricultura de baixo carbono, ele tem uma parcela muito pequena, né? A agricultura de baixo carbono é uma série de tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa, que é uma das maiores instituições de pesquisa agropecuária do mundo, né? E é um plano para você justamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tá? E, bom, isso mudou drasticamente com o governo Lula, precisa se dizer, lá estou falando de 22, 23, ou seja, ainda no governo anterior, mas isso mudou enormemente, mas ainda é um valor muito pequeno quando a gente compara com todo esse subsídio, né? Tá certo? Bom, enfim, isso aí não funciona. Então, vamos falar de outra coisa também, que é um diferencial brasileiro. Tá? Vamos falar agora de possíveis oportunidades, né? E uma delas tem a ver com a biodiversidade do Brasil, né? Esse é um mapa de biodiversidade que vocês podem encontrar aí no site Biodiversity Mapping, né? E você vê que, de fato, seja em mamíferos, anfíbios, pássaros, etc., a biodiversidade brasileira, em particular dos biomas brasileiros, né? Como a própria Mata Atlântica, o Cerrado e principalmente a Amazônia, é absolutamente superior aos demais países do mundo, né? Então, uma coisa que a gente tem que guardar é que o que vai nos ajudar é aquilo que nós temos em excesso, né? E não em excesso para consumir o excesso, mas para se aproveitar disso. Então, uma discussão muito grande aparece agora sobre créditos de biodiversidade. Da mesma forma que você tem crédito de carbono, no mercado de crédito de carbono,
a gente começa a discutir sobre crédito de biodiversidade, sobre sociobioeconomia, enfim, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que está ocorrendo, né, que é absolutamente revolucionário do ponto de vista de economia, de sociobioeconomia no Brasil. Tá? E uma coisa é a questão da caatinga. Tá? Aqui, a nossa caatinga, né, assim, porque o açaí e outros produtos, né, da bioeconomia amazônica, ele já é bem mais conhecido, né? Existem mercados que já absorvem bilhões, 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 etc. Mas o que a gente pode fazer na Caatinga é absolutamente também revolucionário, né? Por isso que eu botei aí o Amazônia 4.0, aquele grande projeto, né? E a gente pode falar, e já está falando da Caatinga 4.0, enfim, né? Do Cerrado 4.0, enfim, do açaí ao licuri, literalmente, né? Então, as 4 macroestratégias, vou passar um pouco rápido aqui para a gente não perder muito tempo, né? Na verdade, trabalhar com 5 hélices, né? Trabalhar com 5 hélices básicas. E tem grupos estudando até a inclusão de outras partes que seriam um pouco mais externas a essas 5 hélices, mas essas seriam fundamentais, que é o governo, empresa, a universidade, a organização social e o meio ambiente. Tá? Então, antigamente, você tinha só o governo, empresa e universidade, né? A famosa tríplice hélice. A gente fala de 5 agora, né? E também com a multidisciplinaridade, né? Então, os projetos têm que estar necessariamente associados a diversas áreas do conhecimento e com aplicações e com resultados, né, diretamente relacionados à questão do enfrentamento das mudanças climáticas. Ou seja, é impossível você falar de economia hoje sem associar o clima, né? Hoje, mais do que nunca, isso foi o Nobel, o Nordhaus, lá, o cientista, o Nobel de Economia 2018, se não me engano. Economia e clima são mutuamente independentes, né? E isso fica claro mais do que nunca, né? Transferência de conhecimento, então são níveis distintos de transferência de conhecimento, né? Níveis mais adequados para produtos de menor complexidade regulatória, alimentos, para maior complexidade, né? Como medicamentos, etc. Então são caminhos, né? de estratégicos que são distintos, né? E que passam por um daqueles 5 ou vários daquelas 5 hélices, mas não de uma forma única. Elas são adaptadas em função do que a gente está adequando, né, como produto, né, produto da sociobioeconomia, né? Foco total em impacto socioeconômico, geração de emprego e renda, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, o fortalecimento de cadeias produtivas. Isso tudo está acontecendo hoje, viu, minha gente? Isso aí não é nada que vai acontecer, não. Eu acho que a região nordeste do Brasil, a gente vai falar depois sobre isso, está sofrendo um verdadeiro processo revolucionário, eu diria. Tá? E o potencial dela para todas essas forçantes que estão acontecendo é enorme, né? A região nordeste do Brasil. Mas, enfim, alguns exemplos do impacto da Caatinga. 2 exemplos daqui do pessoal, né? Um do pessoal lá da farmácia, né? O impacto da Caatinga, né? Gerando subprodutos, né? Gerando e mudando a vida das pessoas, né? Aí o resultado do impacto da Caatinga associado ao cajueiro, né? Com várias startups acontecendo já, né? E uma coisa que a gente está insistindo muito é o que a gente está falando de deep innovation, né? Depois eu queria até falar um pouquinho sobre isso para vocês, né? Mas, enfim, mais para frente eu volto a esse assunto. Mas, enfim, né, assim, a formação de recursos humanos no local, tá certo? De melhoria da qualidade de vida. E outro exemplo é a cadeia produtiva do licuri, né, que envolve o pessoal da universidade e de outros centros também do Brasil, tá certo? Aproveitando o licuri,
e as suas propriedades maravilhosas, né? Como cicatrizante, atividade antiviral, microbiana, anti-inflamatória, enfim. Então, aqui só para ter uma ideia também, né, comparação do licuri, considerando os aminoácidos essenciais, considerando também, né, o valor proteico do licuri nas suas diversas formas, isso tudinho está se transformando efetivamente em produtos. Né? Então, a gente está nessa corrida aí do licuri, né, como um dos exemplos do que pode ser extraído da nossa caatinga, tá certo? Isso aí, eu me lembro lá atrás, só um parênteses bem rápido, que nós estávamos uns 10, 15 anos lá, eu estava na Embrapa, lá em Campinas, e foi apresentado, meio em segredo, né, os estudos lá de várias espécies transgênicas de café, arroz, trigo, etc., que resistiam a temperaturas de 38, 40, 45 graus. Né? Tudo isso era feito a partir da caatinga, né? A partir de espécies da nossa caatinga que são muito resistentes, né, à temperatura, já pensando no futuro. Enfim, alguns exemplos de aplicação aí, né, feitas em várias universidades, a partir do licuri, tá? Cosmético, tá certo? Tudo isso aí já está em praça, né, sendo vendido assim, impressionante a velocidade de aceitação disso, né? Muita oficina de aprendizado mútuo, capacitação, mudando a vida, né, da nossa população. Então, isso aí é um projeto, é o segundo exemplo do que está acontecendo hoje com relação à sociobioeconomia. O terceiro simpósio lá na Bahia, né? Falando na Bahia, estava falando da Bahia. A Bahia tem a estrutura mais organizada, viu, minha gente, na cadeia produtiva do licuri. Impressionante como o Estado mergulha de cabeça. Bom, tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro para isso. O BNDES lançou vários editais, isso é um deles, né? E a gente trabalha para que essas macroestratégias sejam levadas em consideração a partir dos editais do BNDES ou mesmo do FNDCT, enfim, né, através da FINEP, que é a gestora. Então, a gente passa para o último, que é a energia. Tá? Energia é responsável por 18%. Nossa matriz é limpa, vocês conhecem, né? Relativamente limpa. Existe uma discussãozinha sobre a geração de metano a partir da anoxia nos grandes reservatórios, mas ela é relativamente limpa. Isso é a situação, a comparação entre a matriz elétrica mundial e a brasileira, tá? E você vê que o carvão mineral, lá na energia, a gente não utiliza nem um pouco disso, né? Mas a evolução é que é importante, depois a gente vai ver. Isso é a redução do custo, né? A parte solar e a parte de vento, né? Tanto offshore como onshore, né? E de solar concentrada e solar em painel, tá? Uma redução enorme, a previsão de redução de custos. E nossa matriz, em 3 anos, ela saiu de 1,7% para 15% de geração fotovoltaica, né? E de 8,8% para 12% de eólica. Tá? Então, esse é o corredor solar, o famoso corredor solar, seu Atlas, né? Comparando um pouco com a situação europeia, com a mesma escala. Então, você vê a potencialidade. Tá? Então, essa é a evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil, absolutamente surpreendente. Aí eu vou, né, puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui na nossa UFPE. Nós estamos com 6 parques fotovoltaicos, né, com redução de custos significativos e também, sobretudo, com a redução da emissão, né, de gases de efeito estufa para a atmosfera, cerca de 1.000 toneladas de gás por ano a gente deixa de emitir a partir dessas 6 unidades de geração fotovoltaica, e nós vamos ampliar isso, né? O planejamento é que a gente chegue a pelo menos uns 20% aí nos próximos anos, tá? Bom, mas aí o modelo fotovoltaico atual, nós estamos com uma proposta, né, sendo discutida também, formulada no âmbito da Rede Clima. O modelo fotovoltaico atual é ótimo para uma situação como a Universidade Federal de Pernambuco, certo? Em que você, na verdade, né, ganha créditos
e desconta na sua conta de energia. Excelente, sobretudo para uma universidade que gasta quase 26, 27 mil milhões de reais por ano com energia, né? E se a gente economizar, a gente é abatido dali. Mas o que nós estamos pensando e propondo é um modelo diferencial, diferente, que está sendo chamado, que eu chamei de Sol para Todos, né? Na verdade, sob condições específicas, a gente está tentando ver, isso aí já está bem avançado, a discussão, inclusive, com a própria ANEEL, né, das populações que trabalham com agricultura familiar, no caso de Pernambuco, são quase 110 mil, né, pequenas propriedades de até 5 hectares, a possibilidade de que ela seja remunerada, percebe? Então, isso, na nossa opinião, apesar a partir dos estudos que nós fizemos, pode ser a verdadeira revolução do semiárido, tá? Justamente com aquela ideia de explorar o que nós temos em excesso, sol, né? Então, a gente está fazendo uma proposta já para que a gente possa, de fato, ter um programa Sol para Todos, em que o proprietário rural possa receber dinheiro pela energia solar, né? Porque não adianta ele ser credor de um banco ou de uma concessionária se ele nunca vai utilizar aquilo que ele está produzindo em excesso, né? Então, essa discussão está avançada, inclusive com a própria Sudene, tá? Mas, quando a gente olha para o oceano, a conta fica ainda mais surpreendente, tá certo? Essa é a evolução da energia eólica no Brasil, tá certo? Que é exponencial, quase exponencial, enfim, né? A gente percebe bem o pico, mas na região Nordeste e Norte, em particular, esses são os ventos, tá, minha gente? Nós temos o que seria chamado a situação ideal. Aliás, não é só aqui no Brasil, é toda essa zona aí em vermelho, mas em particular aqui no Brasil, nós temos a zona de convergência intertropical, onde os alísios do Nordeste se juntam com os alísios de Sudeste e formam essa corrente de ventos que sopram constantemente e forte ao longo de todo o ano. Então, é por isso que a região Nordeste está se destacando no potencial de geração de energia eólica, tá? Essa é a situação, a expectativa. Quando nós estamos conversando aqui, nesse momento que nós estamos aqui conversando, nessa tarde, existem em análise, né, 100% de propostas de produção de energia eólica brasileira sendo avaliada no IBAMA. Tá? Vou dar uma ideia, uma de grandeza para vocês. Isso significaria que nós podemos, só de geração de energia eólica offshore, dobrar a quantidade energética brasileira, que é hoje da ordem de 226 gigawatts. Tá? Por exemplo, Itaipu, para vocês terem uma ideia, a geração de Itaipu, né, que é uma grande hidrelétrica brasileira maior, ela gera 14 gigawatts. Tá? Então, nós temos 220 gigawatts esperando de autorização para ser implementado de offshore aqui no Brasil, e 50% disso na região Norte e Nordeste. Nessa região Norte e Nordeste. Ou seja, é uma verdadeira revolução que está prestes a acontecer. Outra possibilidade é a produção de hidrogênio, né? Vários tipos de hidrogênio. Eu acho que a gente não pode ser simplista, né, e querer trabalhar só com hidrogênio verde. Tem outras fontes de hidrogênio que são importantes, por exemplo, a plástico, a geração de plástico, né? A utilização de plástico para gerar hidrogênio, é um processo que você tem... Esse é o maior problema de poluição, viu, minha gente, do planeta. Tá? Assim, se as coisas continuarem do jeito que estão, até destaquei aí, dentro de 30 anos, os oceanos do mundo conterão mais plástico em peso do que peixe. 30 anos é menos do que uma geração, 50 anos, considerado. 30 anos está ali, viu, minha gente? Está beirando ali. A gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Então, esse é o maior problema de poluição ambiental do planeta. Se a gente conseguir utilizar esse plástico para gerar hidrogênio, a gente pode, na verdade, resolver as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente sabe fazer isso, né? A gente gera hidrogênio e monóxido de carbono, que são duas coisas que valem ouro para a indústria siderúrgica, por exemplo. Estamos conversando com os alemães,
para avançar nesse projeto, tá? Isso aí é só um esquemazinho dessa linha de produção, né? Os portugueses estão muito adiantados no também. Bom, iniciativas recentes na UFPE. Eu já estou chegando lá para o final da nossa conversa. Centro de Estudos e Pesquisa Energética do Nordeste já está sendo analisado lá no NCTI, envolvendo várias universidades, para aproveitar de tudo isso que a gente falou sobre o Nordeste. Tem a parte de biomassa, que é enorme também, né, além da eólica, fotovoltaica, e um centro de síntese em mudanças ambientais e climáticas. Esse eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mais rápido, é o CIMACLIN. Tá? Assim, aqui é o site do CIMACLIN. Né? Na verdade, nós temos cerca de 15 centros de síntese no mundo, tá? E o Centro de Síntese sobre Mudanças Ambientais e Climáticas foi proposta nossa, né, aqui na UFPE, tá certo? Nós tivemos nossa primeira reunião na semana passada. Na verdade, o que é? Você junta os 4, 5 maiores especialistas do mundo, né, de uma determinada área, junto com 7, 8 brasileiros, e gera uma síntese sobre aquele conhecimento, né? Então, isso são os centros de síntese do mundo todo, né, trabalham dessa forma. Gera uma síntese sobre o estado da arte de um tema de fronteira científica, tá? O nosso CIMACLIN, ele é diferenciado, porque, além disso, a gente gera um produto que vai servir de estratégia para o país, para o Estado brasileiro, né, sobre aquele determinado ponto, tá? São 12, né, são cerca de 10, 11 milhões de reais ao longo de 4 anos. São 12 relatórios, nós fizemos os 2 primeiros. Esse é o Conselho Consultivo, que tem pessoas chave escolhidas no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e também, lógico, né, no Itamaraty, certo? E eu e o Jean, como Rede Clima, tá? Nós analisamos dois pontos-chave, que foi justamente os pontos de inversão da Amazônia, né? O Tip Point amazônico, que está na pauta direto aí, e também o branqueamento de corais. Nós nos reunimos na semana passada, 3 dias, socados dentro do hotel, e discutindo isso, né, entre estrangeiros e brasileiros, e depois nós vamos gerar esses relatórios, tá? Isso aqui é o pessoal do Centro de Síntese, só para fazer um reconhecimento aqui do grupo, tá bom? E outra coisa interessante é o Conselho Interministerial de Mudanças Climáticas, o CIM, né, que reúne 18 ministérios, mais a Rede Clima, né, e mais o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, tá certo? Então, nós estamos revendo, é super interessante, lá no Palácio do Planalto, essas reuniões, né, tá aí umas fotografias aí, e o Sérgio também, que é do Fórum Brasileiro. São só essas 2 entidades, fora dos 18 ministérios, mas nós estamos revendo a Política Nacional de Mudança do Clima, atualizando ela, o Plano Nacional, né, tanto a parte de mitigação como adaptação, e montando, né, criando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tudo isso no âmbito desse Conselho Interministerial. Né? Bom, eu vou terminar com mais 3 slides aqui, bem na horinha. A primeira coisa é dizer para vocês que o problema não é dinheiro, tá certo? Isso não é novidade para ninguém. Isso é uma evolução, tá, do percentual da dívida líquida do governo brasileiro em relação ao PIB. Tá? Então, nós estávamos bem ali um pouquinho antes de FHC, FHC chegou, esse percentual aumentou consideravelmente, aí Lula e Dilma entraram, isso aí baixou significativamente, aí Temer e Bolsonaro fizeram o estrago voltar aos pontos máximos, né? Isso aí é um extrato da Auditoria Cidadã, né? Eu acho que eu peguei ontem, eu acho antes de ontem, enfim, né? Tem aí o orçamento federal executado em 2023, cerca de 4,4 trilhões, e em amarelo, veja o que nós gastamos com juros e amortização da dívida, né? Nós temos um problema sério, viu, minha gente, que é impossível você desenvolver um país pagando tanto dinheiro ao mercado financeiro dessa forma. É absolutamente inviável. Entendeu? E quando você olha para o lado direito, você vê o que a gente paga por dia, né? Em 2023, até 31 de dezembro, isso considerando sábado, domingo, feriado, etc., nós pagamos cerca de 5,2 bi, né, por dia, pessoal. 5,2 bi
só para trazer para vocês um referencial, eu volto para as universidades, é o que todas as 69 universidades públicas brasileiras gastam em custeio. Em manutenção, em luz, em água, em tudo. 5,2 bi por dia. É o que a gente paga de juros e paga para bancos nacionais, né? A dívida externa não é mais externa, né? Ela se internalizou, então de fato um valor exorbitante, tá? E aí quando a gente compara a situação do Brasil com outros países, né? Lógico que isso é uma coisa muito mais complexa, tem a ver com credibilidade, tem a ver com uma série de coisas, mas a gente vê que o percentual nosso em relação ao PIB não é dos maiores do planeta, né? Então, a gente tem situações como o Japão, Itália, Portugal, Estados Unidos, França, Argentina, né? O próprio, né, a Espanha, enfim, a Argentina, mas talvez a França, né? E a gente continua com essa, entre aspas, vira-latice, né, de querer fazer a ciranda financeira rodar com essa velocidade maluca, né, aqui no Brasil. Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que é muita informação, mas eu queria trazer para vocês o quadro geral, né, de como está a situação do planeta e como está a situação também do país, tá, com relação a essa problemática, né, planetária, eu diria, né, que são as mudanças climáticas, né, e como isso tem afetado. Tá joia? Moacir, eu lhe agradeço muito pela sua palestra, sempre é muito bom ouvir. Eu queria dizer aos alunos e aos colegas que estão aí, tem vários colegas aí, viu, daqui do Brasil e de fora dele. Eu queria dizer o seguinte, que como é bom ter na administração de uma universidade um pesquisador, um cientista. É muito bom, porque se valoriza a ciência, né? É falar de uma coisa que se sabe, que se conhece, sabe da importância, né? E Moacir é isso, né? Moacir é uma pessoa que entende muito bem da ciência, sobretudo a que ele trabalha desde muito tempo atrás, e não faz muito tempo também assim, não é porque acho que você se formou em 85, não foi? Foi, 85, 85. a graduação, 85, que já tem um currículo brilhante, é vice-reitor da nossa universidade e, sobretudo, é conhecido pela sua pesquisa na Antártida, né? Enfim, mas eu não vou falar muito não, Moacir, porque já fui aqui, os meninos já disseram, professor, hoje o senhor não vai fazer pergunta primeiro, não. É a gente que vai fazer, porque eu gosto de fazer primeiro. Né? Mas ele, como tem um tempo exíguo, então eu vou deixar aqui, já tem na fila das perguntas algumas pessoas. Depois, se der tempo, eu faço as minhas. Então, a primeira pessoa é Eulália Rebeca. Eulália, pode fazer a sua pergunta, viu? Boa tarde, vice-reitor. Parabéns pela palestra, foi excelente. Sou Eulália, aluna do professor Raul e da professora Ana. Faço parte aqui da unidade de estudos em nutrição e plasticidade fenotípica. E é justamente sobre esse tema que a gente trabalha aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta associada à sua palestra. É o seguinte: as variações na temperatura, aquecimento global e mudanças climáticas podem causar modificações relacionadas à plasticidade fenotípica, incluindo reprodução, taxa de crescimento e metabolismo nas diferentes espécies? Eulália, muito obrigado pela tua pergunta. Tá? Elas podem não, elas causam. É muito mais do que pode, elas causam. Né? Então, isso já é algo que não está mais no patamar de uma atribuição média ou de uma atribuição duvidosa. Não, isso já é certeza. Todos aqueles riscos de espécies que vocês viram naquele mapinha que eu mostrei, eles já estão ali porque foram realizados estudos,
Sim. mostraram e confirmaram que as mudanças do clima associadas ao aumento da temperatura, associadas à mudança de radiação solar, associadas à perda, né, de umidade do ar, etc., causam alterações significativas nas espécies e que elas tendem a um nível de extinção. Percebe? Obrigada, professor. Excelente resposta. Obrigado. Eu queria pegar um gancho aí nessa pergunta de Eulália, em seguida, sabe, Moacir, nós vamos ter uma palestra com Helder Remígio, que é um dos melhores biógrafos de Josué de Castro. E aí eu quero dizer a você como esse pernambucano Josué de Castro, ele tinha uma clara evidência. Ele não era somente um político, ele era um cientista, porque, inclusive, ele começou na fisiologia. E você acredita que ele já na década de 30, 40, ele já colocava como um dos problemas importantes na saúde e na fisiologia, né, dos recifenses, viu? Que isso foi feito numa fábrica do Recife. A questão da temperatura, viu? Isso. Eulália é uma estudiosa de José de Castro, viu? Deixa eu só complementar um pouquinho. Pronto, eu não sabia que eu ia mexer com ela. Eu acredito que foi em 1938, o livro é Geografia da Fome, e ele levanta questões ambientais, incluindo mudanças climáticas, como possíveis variáveis que modificam o metabolismo energético. Aí ele traz a questão das variações no clima. É uma excelente obra que muito antes dos estudos atuais ele já traz isso, Josué de Castro. Perfeito. É bom. Eu vou passar, então, a palavra agora para Paula Brielli. Paula. Boa tarde a todos, professor. Paula é professora. Vamos, Paula. Sou doutoranda, sob orientação do professor Raul, também estou como professora substituta no Departamento de Nutrição. E, enquanto nutricionista, havendo a sua palestra, eu não pude deixar de pensar nos sistemas alimentares atuais, que a gente observa, né, que essas cadeias produtivas que a gente tem hoje, elas são muito dependentes de monoculturas, de grandes territórios, né, que muitas vezes demandam aí desmatamento. Então, a gente percebe que há uma relação ali muito intrínseca entre o modelo de alimentação que a gente tem hoje e essas mudanças climáticas. E eu queria saber do senhor, né, se há algum vislumbre, algo que a gente possa fazer para que essa cadeia não quebre, porque em algum momento isso me parece que vai dar ruim, né, que a gente não vai conseguir sustentar essa cadeia produtiva. Então, na sua opinião, qual seria, sei que é algo muito plural, mas qual seria uma solução para a gente manter o sistema alimentar funcionando, talvez não esse? Perfeito. Paula, olha só, assim, isso não é um privilégio do Brasil, que eu vou falar, né? Isso, os grandes países do mundo já estão fazendo, e nós nos antecipamos. Eu falei um pouco daquele estudo lá da Embrapa, né? Lá de trás. Na verdade, assim, o que nós vemos quando a gente projeta, né, os diversos cenários de mudança de temperatura, né, o que nós vemos é uma outra distribuição, tá certo, de produção agrícola no Brasil, né? E a produção agrícola voltada à alimentação, né, das cadeias alimentares, mas produção agrícola também aquela voltada à exportação, né, não à alimentação brasileira. Ou seja, o que nós vamos vivenciar, na verdade, é uma mudança, né, da geografia ou até da biogeografia alimentar brasileira com os diferentes cenários de mudança climática, tá? Agora, uma coisa é muito clara, né? O agronegócio brasileiro é algo que tem que ser repensado, percebe? Porque uma boa parte dessas novas áreas onde a gente vai precisar plantar arroz, vai precisar plantar milho, já vai precisar plantar aquela agricultura voltada para a alimentação humana,
ela vai ter que ocupar os grandes campos agrícolas, né, do agronegócio, percebe? Eu vou dar e isso vai gerar um conflito, não tem a menor dúvida. Aliás, um dos maiores problemas que nós vamos ter com relação às mudanças do clima é um conflito migratório, certo? Não, nós não podemos absolutamente subestimar isso. Isso não é só no Brasil, não, é no mundo todo, né? Porque com a desertificação, né, de várias áreas do mundo, que vai acontecer naturalmente, entre aspas, naturalmente, com a mudança do clima, essas populações vão precisar migrar. Essas populações vão precisar ir atrás de alimento e de água. É aquela migração quase apocalíptica mesmo, sabe? Então, isso é um problema seríssimo. Nós precisamos, hoje no Brasil, deslocar 3 milhões de pessoas. Deslocar é tirar elas de dentro de casa e levar para outro local e dar habitação para elas. 3 milhões de pessoas. E isso só por causa dos eventos extremos. Quando o fator alimentação entrar na jogada, entendeu? Você tem uma ideia do potencial que isso vai significar de conflito social, né? Então, de fato, manter as cadeias alimentares funcionando vai significar uma reorganização do espaço produtivo brasileiro e vai gerar conflito, né? Eu vou terminar só com um dadozinho que eu acho que é fundamental. Nós exportamos soja, né, absurdamente. Tá? Na verdade, nós não exportamos soja, nós exportamos água, tá certo? A soja vai, sobretudo, para alimentar os animais na Europa, né, e na China, muito na China, né? A China sabe plantar soja, minha gente, pelo amor de Deus. Uma civilização de 3, 4 mil anos, milhões de anos, enfim, né, ela sabe plantar soja. Agora, ela não quer usar a água dela para plantar soja, porque a cada grama de soja que a gente exporta, nós utilizamos 2.000 metros cúbicos, 2.000 litros, 2 metros cúbicos. 2 caixas daquela, as caixas, minha gente, d'água, né, que a gente vê em cima das casas. A gente usa duas caixas daquela para cada grama de soja que a gente exporta. Na verdade, nós estamos exportando água para a China. Nós não estamos exportando soja. Então, percebe, esses números eles vão começar a ser questionados quando você tiver que decidir se você vai deixar 1 hectare de soja sendo plantado ou você vai ter que colocar uma produção de arroz, de milho, etc., de feijão, para poder garantir a continuidade da cadeia alimentar. Isso chega a ser assustador, porque quando a gente pensa no consumo de carne, por exemplo, aqui no Brasil, né, esse gado ele muito é alimentado com ração à base de soja, fora a da exportação, né? Então é algo realmente assustador, porque hoje a gente é um dos países que mais tem água, porém a gente sabe que o mundo hoje é interdependente, então em algum momento isso vai ser motivo realmente de conflitos. Então é algo que realmente a gente precisa pensar para ontem. Muito obrigada, meu professor. Nada. Moacir, eu me lembro de uma coisa interessante. Eu fui fazer uma palestra lá em Nantes, sabe? E aí, naquela época, né, estava aquela coisa como é que chama? Do petróleo no fundo do mar, que o Brasil tinha encontrado, que era uma riqueza enorme. E eu estava tentando mostrar para eles que a maior riqueza do Brasil, né, eu diria que da América do Sul, mas do Brasil, sobretudo, é a água. Nós temos 14% da água potável do mundo. Exato. Então, aí você veja, né, agora vai se começar a valorizar quando esses eventos drásticos, né, começarem a acontecer com intensidade. Eu estava ouvindo alguém dizer que os desastres climáticos, a pessoa tem maneira de dizer, é como se fosse uma guerra. Não, é pior do que uma guerra, porque mata os dois lados, entendeu? Não tem lado ali, todo mundo se prejudica com aquilo ali. Você veja no Rio Grande do Sul agora, né, o desastre horrível, né? Então,
Mas eu vou deixar os meninos falar, senão daqui a pouco você... Joaci, por favor, pode fazer sua pergunta. Sua pergunta tem várias conotações, né? Eu vou te falar o que eu vejo que tem funcionado nos outros países, né? E que eu acho que, no caso do Brasil também, né, uma grande democracia teria que funcionar mais efetivamente, tá? Nós precisamos necessariamente eleger bons políticos. É uma tarefa árdua, viu? Não existe outra forma de você controlar a ânsia dos grandes conglomerados, né? E aí são os farmacêuticos, são aqueles do agronegócio, enfim, né? Não existe nenhuma forma de controlar isso se não for através da inibição legal. E para isso a gente precisa ter boas leis. E para ter boas leis, nós precisamos eleger, né, políticos que tenham um compromisso mínimo com o meio ambiente e com o enfrentamento das mudanças do clima. Nós não podemos. Essa é uma discussão que está tomando conta do país, né? Então, é aquele efeito colateral desejável, eu diria, né, de uma grande tragédia está sendo o Rio Grande do Sul, né? Mas nós não podemos absolutamente deixar de dizer, né, que não se vota em negacionista. É absolutamente absurdo se votar em representante que não considera que existe uma mudança climática. Bilhões e milhões de pessoas. Sim, o Estado é o único capaz de fazer isso. A experiência internacional mostra isso, né? Só o Estado é capaz de controlar um pouco, minimamente, a ânsia do grande capital, né? Assim, nós precisamos das indústrias, nós precisamos das empresas. Eu não sou aquele anti-capital de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Mas assim, nós precisamos controlar um pouco isso, senão não vai ser muito difícil, porque assim, é um verdadeiro caos, né, que vai se instalar com as mudanças climáticas, se a gente não conseguir organizar minimamente, tentar controlar um pouco esse aumento de temperatura, né? Então, eu acho que é fortalecendo as instituições, né, fortalecendo o Estado, que a gente vai conseguir controlar um pouco esse processo todo. Isso. Nada. Obrigado pela pergunta, Joaci. Seu microfone está desligado, professor. Perdão. Ana Elisa, agora, por favor. Muito bom de ouvir, viu, professor? Eu fico curiosa, né? Porque os dados que você mostra ao longo do tempo parece uma evolução muito, né? Uma curva bem alta, né? Ao longo do tempo. Eu fico curiosa com essas missões. Se você já consegue ter uma
uma comparação da primeira missão que você fez para esses lugares mais extremos, para a última. Isso já dá para ver, assim, visualmente. Porque uma coisa é a gente fazer medições precisas de tudo, mas eu imagino que visualmente já dá para ver coisas que não se esperava, assim, tão rápido, né? Também no cenário, também assim, naquela que eu imagino já ser um local assim, que eu acho que vocês chegam lá, deve ter um guia, né? Porque tudo de uma cor só, né? Queria que você falasse mais um pouco sobre essas missões que você faz aí, do primeira em relação à última, né? Essas mudanças todas. Tá. Olha só, uma coisa que chamou muito a atenção e tem chamado muito a atenção e que veio junto com esse relatório de avaliação, o sexto, né, é a velocidade da transição. Ou seja, tudo aquilo que nós esperávamos, cientistas, e que os modelos matemáticos mais performantes do mundo, né, que roda lá nos quase 16 petaflops lá do sistema chinês e etc., tudo apontava para que aquilo que nós estamos vivenciando hoje acontecesse no final do século. Percebe? O Carlos Nobre, um amigo que é climatologista também, que trabalha sobre a Amazônia há muito mais tempo do que eu, né, sobre a questão da mudança do clima, o Carlos disse que nada será igual a partir desse desastre do Rio Grande do Sul. Ou seja, um desastre desse como o do Rio Grande do Sul era coisa que nós esperávamos em 2080, pessoal. Percebe? Assim, nós não esperávamos isso agora em 2024. Né? Nenhum modelo do mundo previu uma coisa dessa em 2024. Percebe? Ou seja, as coisas estão no livro. Eu vou citar um outro dado que também nos faz perceber que a coisa está mais acelerada do que nós achávamos até 5, 10 anos atrás. Né? O aumento do nível do mar nesses últimos 20 anos, de 2000 para cá, né, foi 2,5 vezes mais rápida do que o aumento médio do nível do mar de todo o século anterior. Percebe? Ou seja, em 20 anos, nós estamos com uma taxa de aumento do nível do mar 2,5 vezes mais rápida do que a média de todo o século anterior. Século, 100 anos. Isso também é absolutamente inesperado. Isso os modelos não conseguiram mostrar. O que significa isso? Significa que existe um nível de não linearidade que as equações de Navier-Stokes não capturam. Né? E quando a gente faz a aproximação para equações de Reynolds, assim, desculpa, é uma coisa meio técnicazinha, mas, em outras palavras, existe um nível de complexidade, de sinergia do sistema geofísico em que nós não somos capazes de reproduzir isso, né, numericamente, muito menos analiticamente. Então, Ana, o que eu vejo hoje, quando eu vou para a Antártica, já é uma coisa um pouco de... Quer ver uma coisa que me chamou muito a atenção? O Raul até colocou uma fotografia aí, que eu botei um bocado de fotografia, né, Raul, dos icebergs lá. Por quê? Porque chamou a atenção para todo mundo a quantidade de iceberg no ano passado. Eu estou indo agora em novembro de novo, né? Mas, assim, muito iceberg, amor, isso, a princípio, é bom, pô. É essa fotografia aí, esse pano de fundo. A princípio é ótimo, não é. Não é. Quanto mais iceberg nós encontrarmos pela frente, significa que mais gelo se desprendeu da calota polar e que está passeando no oceano. Percebe? Então, isso ficou claramente para todo mundo que estava embarcado. Né? Nós fomos há 3, 4 anos atrás, tinha um icebergzinho aqui ou acolá, aí no ano seguinte já apareceram mais uns 4 ou 5. Nesse ano é absolutamente nítido, né? Nesse ano que eu falo, em 2023, em novembro, tivemos iceberg passeando com o navio o tempo todo. Entendeu? Perigo, né? Um perigo enorme, né? Todo mundo um pouco, né, assim, ressabiado um pouquinho, né? Mas, enfim, mas isso é uma coisa que deu para notar, por exemplo, né?
perigoso e assim, quem não entende, né, acha até que é bom. Eu achava também. Pois é, exatamente, exatamente. Muito obrigada aí, viu, novamente. Obrigado, Ana, pela pergunta. Fechado, Raul, o microfone. Esse negócio de velho é fogo, viu? A gente esquece de tudo. Esqueci de ligar o microfone. Érica, é você agora, minha equatoriana, viu? Ela é do Equador. Érica, fale. Boa tarde, vice-reitor. Parabéns pela palestra. Ótima palestra. Como o professor Raul falou, sou pós-doc do professor Raul, sou nutricionista, sou equatoriana e tenho uma pergunta relacionada com a parte da nutrição. Eu gostaria de saber como garantir a segurança alimentar da população brasileira diante desse cenário atual de mudanças climáticas e dos alimentos com um custo elevado. Essa pergunta é excelente, viu, Érica? Assim, muito obrigado, porque, na verdade, ela nos remete a uma questão-chave, que é como você garantir o equilíbrio entre, até alguns anos atrás, 3 seguranças básicas: a hídrica, a alimentar e a energética. Que, no caso, por exemplo, do Brasil, é profundamente crítica, porque nós temos uma matriz limpa, porque nós, entre aspas, viu, pessoal, jogamos um bocado de água fora para gerar energia, tá certo? Então, nós temos um estudo muito interessante feito justamente com a Bacia do São Francisco, que é um rio brasileiro grande, né, em que tem uma ação antrópica muito forte e uma verdadeira briga, né, entre a água que é utilizada para a geração de energia, para abastecimento, né, e para a produção alimentar, né, e para complicar, porque a gente gosta de complicar, nós fizemos um artigo na Rede Clima, né, que colocamos ainda a segurança socioambiental nessa. Aí ficou o Nexus Mais, né, Nexus Plus, né? Isso requer estudos de estratégia de desenvolvimento. Na verdade, a sub-rede de economia, que é uma das sub-redes da Rede Clima, eu acho que talvez tenha sido uma das sub-redes mais exigidas, né, nos últimos 10, 15 anos, porque ela subsidia toda a estratégia de utilização, né, e de produção agrícola do Brasil, etc., para os cenários futuros, né? Quando a gente fala, olha, aquilo vai mudar o nível de disponibilidade hídrica para aquela região, com 1,5 grau a mais, ou com 2,5 graus a mais, os níveis são totalmente distintos, a economia vem junto, né? Então, isso aí, de fato, é repensar toda a estratégia de desenvolvimento. E é por isso, né, que nós projetamos e temos uma plataforma super interessante no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se chama Adapta Brasil. O que é isso, Érica? É como se tu tivesse todos os municípios do Equador, todos, né? No Adapta Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios lá, em que lá houvesse a projeção de como vai ficar o município tal, um dos municípios do Equador, com uma mudança de 1,5 grau, com a mudança de 2 graus, com a mudança de 2,5 graus. Então, mostra toda a área do município, onde é que vai ter maior escassez hídrica, onde é que pode ser alterado do ponto de vista de habitação, onde é que vai... Ou seja, mostra e dá subsídio para todos os prefeitos, né, o poder público de cada município planejar a sua adaptação. É por isso que se chama Adapta Brasil, percebe? E uma coisa que é muito complicada é porque tem muito dinheiro circulando no mundo para mitigação. Se o Equador disser, eu quero dinheiro para reduzir a minha emissão de gás de efeito estufa. Olha, Érica, vai aparecer dinheiro dos Estados Unidos, do Canadá, os alemães vão ser o primeiro, os noruegueses vão botar dinheiro.
Todo mundo vai botar dinheiro. Por quê? Porque eles querem que nós reduzamos, né, a nossa capacidade de emissão. Eles querem reduzir, porque isso afeta o planeta como um todo. Agora, se você disser, eu quero dinheiro para fazer a adaptação de Quito, da cidade de Quito, eu quero dinheiro para fazer a adaptação. Aí vai todo mundo, sim, pois foi ótimo, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la, né? Vamos ver aqui, vamos conversar, você percebe? Não existe dinheiro disponível para fazer adaptação, sobretudo dos países em desenvolvimento, né? Mas para mitigação eles vão te dar, viu, o tempo todo. Então, ou seja, esse planejamento todinho requer também uma visão sistêmica, né, do processo de negociação geopolítico, né? E isso só a ciência pode subsidiar. Interessante, professor. Interessante. Obrigada, professor Marcelo. Nada. Obrigada. Um abraço para você. Obrigada, abraço, professor. Agora, Rebeca Gomes da Costa. Moacir, olha, se você estiver apressado, você me diz, viu? Tá. A gente está tranquilo aqui, aí não tem problema. Mas você liga. Eu sei que você tem uma viagem para fazer. Eu tenho que. Eu vou responder a Rebeca e a Janali, né? Janali. Janali. Janali, e depois eu vou ter que sair, viu, pessoal? Peço mil desculpas, viu, Raul? Não, mas eu já sabia disso. Desculpa, vou correr lá pro aeroporto. Rebeca, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Foi bastante interessante, né? Muito enriquecedora. Eu gostaria de perguntar ao senhor até que ponto o senhor acha que a cultura, né, as crenças pessoais, os valores, eles influenciam na maneira como as pessoas acabam interpretando e respondendo a evidências científicas sobre as mudanças climáticas. E se o senhor acha que existe alguma estratégia, alguma abordagem a nível de políticas públicas que pudessem colaborar para isso? Boa pergunta, Rebeca. Isso é muito importante, né? A percepção da população e da sociedade. A gente gasta muito tempo na Rede Clima tentando fazer isso, viu? Né? E, na verdade, o Brasil, né, é assustador, porque o Brasil é o segundo país do mundo, ou seja, o percentual da população que acredita nas mudanças climáticas é o segundo maior percentual do mundo. Percebe? Agora, quando você vai ver se eles associam as políticas que são desenvolvidas com relação à questão da mudança climática, eles não veem relação nenhuma. Percebe? Eles acreditam na mudança climática, uma dessas coisas de Brasil, né? A gente é inacreditável, mas é a verdade. Isso é resultado, né, de pesquisa científica, viu? A sociedade brasileira acredita nas mudanças climáticas, mas não vê relação entre as políticas públicas e as mudanças climáticas. Então, é por isso que ela vota em quem ela quer, percebe? Ela não enxerga no potencial de escolher seu dirigente aquilo que pode interferir na vida dela, né, através da mitigação. Então, isso é uma dificuldade grande, né? A gente trabalha muito sobre isso, né? A gente está elaborando agora um super plano de comunicação, para poder chegar mais perto, né, da população, mais ainda, mas já com um viés de indução e de ligação entre as políticas públicas e aquilo que vai ser feito para que aquela população, que a sociedade enfrente da melhor forma as alterações do clima. Percebe que estão aí para... Mas é uma luta árdua, mas é uma luta boa, é uma boa luta. E só para terminar a tua questão, tem um ditadozinho que eu me esqueci, quem é o autor, que fala brincando, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Percebe? É um publicitário, acho, se não me engano, né? Ou seja, a cultura é muito mais poderosa que qualquer estratégia. Se você quer acertar na estratégia, você tem que acertar na cultura antes. Tá, joia, professor, entendi, fez bastante sentido. Gostei do ditado, viu? Pois é. Obrigada. Depois procura aí, eu vou procurar aqui também quem é o autor. Obrigada. Você consegue responder a Janali? Sim, claro.
Então, Janali, passe a sua pergunta, por favor. Boa tarde, parabéns pela palestra. Assim, o que me trouxe mais, eu não sei se é preocupação mesmo de todo, eu acredito que de todo brasileiro e pernambucano, porque quando o senhor explanou que os níveis do mar estão cada vez mais aumentando, lembramos que nossa cidade é arrodeada. Então, assim, qual seria algumas políticas públicas, algo de bom que pelo menos possa nos ajudar a enfrentar esse processo todo? Que, assim, que a gente imagina as pessoas estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, né? E que podem ocasionar e respingar futuramente na nossa cidade. Com certeza, Janali. Só lembrando, né, pessoal, em 2022 nós tivemos quase 140 pessoas mortas, tá certo? Por excesso de chuva e desmoronamento, né, das encostas na região metropolitana de Recife, tá? Agora nós chegamos a 147, eu vi ontem, pessoas mortas em todo o Rio Grande do Sul. Nós tivemos quase 140 em 2022, na região metropolitana de Recife, ou seja, de fato, a pergunta é pertinente, tá certo? Nós temos uma cidade que tem apenas 4 metros acima do nível médio do mar e com a maré que oscila até 2,7 metros. E aí eu faço uma brincadeira, que é uma brincadeira meio... Mas, enfim, né, que é o seguinte, se você tem 4 metros, em média, acima do nível do mar, quando você passa por ali, pela Avenida Norte, que você olha aqueles morros todos, imagina o que é que você tem que ter de buraco para, na média, ficar só 4 metros acima do nível do mar. Percebe? Não é à toa que nossos bairros se chamam Várzea, Afogados, Ilha do Leite, Ilha do Retiro e por aí vai. Tá certo? Porque isso é o Beberibe e o Capibaribe se juntando, né, com o Tigipió ali, e é um delta, né? Agora, nós precisamos aprender, né? Precisamos reduzir vulnerabilidade, o aumento do nível do mar está aí, ele vai vir, não tem a menor dúvida, né? Recife é vulnerável, nós precisamos discutir e ver quais são as intervenções físicas, do ponto de vista de obra de engenharia. Não nos esquecemos que Porto Alegre tinha um sistema super performante na década de 70 para controlar a enchente do Guaíba, certo? Sistema de comportas que protegia toda a Cidade Baixa de Porto Alegre, e isso foi absolutamente abandonado. E o que é que nós temos? Além da poluição que cada vez aumenta. Nós precisamos, por exemplo, facilitar toda a drenagem urbana, né? Nós precisamos limpar nossos rios, limpar nossos canais, tá certo? Nós precisamos preservar os recifes de coral, porque essa é as primeiras fronteiras, né, de proteção são as naturais, sempre, em qualquer lugar. Nossos manguezais, nossos recifes de corais, nossos rios, eles têm que estar intactos, porque eles vão fazer a linha de frente de proteção. É por isso que eu digo, nós não podemos, nós não temos o direito, com as gerações futuras, a curto prazo, aí vem aquela pergunta de Ana e minha resposta, não é geração futura de neto não, viu, pessoal? Eu estou falando de geração futura de filho, viu? Estou falando dos próximos 50 anos, tá? Nós não podemos absolutamente votar e escolher políticos que não levem isso em consideração de uma forma muito séria. Não podemos, nós não temos direito. Fazer isso significa você comprometer enormemente as próximas gerações. Então, essa é a mensagem que eu acho que é importante que a gente consiga passar para a sociedade brasileira. Estamos trabalhando nisso, vamos conseguir, entendeu? Mas é uma luta do dia a dia, porque tem que fazer ciência, né? E ciência fundamental, e ciência básica, e ciência boa, de qualidade, né? Porque sem isso também a gente não sai de lugar. Tá joia? É verdade. Obrigada, professor, e boa viagem. Muito obrigado, Janali. Moacir, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você fez um sacrifício enorme para poder estar aqui, daqui a pouco está no aeroporto. Para fechar com chave de ouro, eu queria que você tenha as palavras finais, não é?
e já lhe convido para o próximo ano estar de novo aqui com a gente. Viu? Tá joia. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Raul Padrão, o convite, né, e dizer que conversar sobre isso, acho que vocês já notaram, é uma coisa que, assim, que me dá prazer também, né, minha área de atuação, e eu fico, ao mesmo tempo, fazendo meus modelos matemáticos, né, rodando minhas simulações numéricas, lá no Santos Dumont, enfim, né, e lá no CERN também, etc., e fico indo para o mar, né? Então, é uma coisa que eu gosto de ver na prática aquilo que eu estudo na teoria. E conversar sobre isso é muito, muito prazeroso para mim. Assim, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer do grande prazer de conhecer todo mundo. Não conhecia todo mundo, né? Um grande prazer de estar aqui com vocês e ter tido a oportunidade de bater esse papo aqui, né? Omar lá de longe, a Érica também, enfim, né? O Bucaca também está aqui, que eu estou vendo que é de fora, e todo mundo que está aqui também, né, da nossa universidade, e dizer para vocês que a UFPE está firme e forte, viu, pessoal? A UFPE está metida nessa agenda da sustentabilidade até o pescoço, viu? Não tem a menor dúvida, a gente vai continuar insistindo na ciência como solução para os nossos problemas. Tá bom? Tá bom, um abraço grande. Um abraço grande para vocês, um beijo grande para vocês. Tudo você bom. Você pode sair, porque daqui a pouco vai ter a palestra de Helder Remígio, mas vai demorar mais um pouquinho. Mas muito obrigado, querido. Eu fico com Deus e tenha boa viagem aí. Volte logo. Joia, pessoal. Tudo de bom aí. Boa palestra, viu? Na sequência, tenho certeza. Até mais. Tudo de bom. Minha gente, então, olha, vocês podem ter... todos estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Sim, Pronto. De 16 horas, a gente vai ter a palestra de Helder Remígio sobre Josué de Castro, viu? Então, só que nós estamos ainda temos tempos, eu vou parar um pouquinho por aqui, quando for 16 horas eu retorno, ok? Mas eu vou deixar ligado, mas eu retorno. Tá bom? Compreendido? compreendido, professor. Agradecer a Márcio. Márcio, às 16 horas nós vamos ter uma outra palestra de Helder, que é um biógrafo de Josué de Castro. Se você quiser, será uma honra para a gente, viu? Mas vai ser às 16 horas, porque Moacir tinha que viajar, ele foi pegar o avião. Um abraço grande para todo mundo. Daqui a pouco eu volto aqui novamente, tá bom?